Graça e paz, amados. Bom estarmos juntos para adorar a Deus. Mais uma quinta-feira que nós nos encontramos. Nós aqui no santuário e vocês na casa de vocês. Muito bom esse momento de podermos expressar a nossa gratidão a Deus, e orarmos e colocar a nossa petição diante do Senhor. E nessa hora nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer, porque Ele é um Deus tremendo, que tem cuidado de cada um de nós. Você convide aqueles que estão no seu lar para juntos adorarmos a Deus, porque fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então nós vamos começar adorando ao Senhor, dizendo: Tua é a glória e a majestade e a honra, tudo pertence a Ti. Então vamos começar adorando a Deus e declarando que não há outro Deus igual ao que nós servimos, porque Ele é o único Deus digno de receber a nossa adoração. Vamos juntos? E o poder, Tu és para sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Deus. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Que o Senhor possa se agradar, da nossa adoração, da nossa expressão de louvor a Ele, porque Ele é digno. Não há outro Deus além do nosso Deus que seja digno como Tu, de receber a honra, a glória e a majestade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40. São versículos que a gente lê bastante, conhece, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor, Deus, possa aplicar essa leitura nas nossas vidas, que possamos guardar essas palavras e expressar a nossa gratidão a um Deus que está pronto, presente em nossas vidas, cuidando de cada um de nós, porque Ele é um Deus que se preocupa com cada um de nós, né? Esperamos que você esteja bem na sua casa, adorando a Deus, e com certeza nós estamos agradecidos, porque esse Senhor que nós servimos é um Deus que está pronto a nos ajudar em qualquer momento. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz. Vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Declare isso para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou teu. Recebe, Senhor, a minha gratidão. Recebe o meu louvor, porque eu te pertenço. Vamos juntos? Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combato, o pecado e o mal. Ergo bem alto a bandeira real. Cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada
cada momento dispensa favor, sua presença me ortoga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém por essa palavra, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a entendermos que somos do Senhor e precisamos estar diante dele pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Mas diante de tantas coisas que acontecem conosco, muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos. Mas o Senhor sabe todas as coisas e no momento certo, na hora certa, Ele dá a resposta. E essa canção que nós vamos adorar a Deus, exaltando, Ele diz isso. Deus, embora eu sem compreender o porquê que acontecem tantas coisas, eu acredito, Senhor, eu creio que Tu estás comigo e na hora certa, no momento certo, Tu irás aparecer dando a solução e dando o livramento que precisamos. Então vamos fazer dessa canção o nosso desabafo com Deus. Deus, eu não compreendo, mas eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes nós questionamos a Deus sobre algumas coisas que nos acontecem. Mas essa canção, ela diz que Tu és soberano, né? Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. Um simples toque de Tuas mãos poderá me refazer e eu posso cantar e eu posso exaltar ao Senhor, dizendo o quanto Tu és maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós. Vamos fazer dessa canção a nossa petição nessa noite, dizendo a Ele: Senhor, embora sem compreender, eu entendo que Tu és soberano em minha vida. Embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano. Simples toque de Tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres desse meu viver. Tu
és soberano. Um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei e só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluias. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Baixe suas cabeças, vamos orar a Deus. Vamos expressar nossa gratidão ao Senhor e ligarmos tudo aqui na terra com o céu. Oremos. Pai, nessa hora nós queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar, Te bendizer por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor. Tu és o Deus soberano, Deus poderoso, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Ó Deus, como a Tua palavra diz, os Teus ouvidos não estão tapados, nem as Tuas mãos estão encolhidas para estender a bênção sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por cada lar que está ouvindo a Tua palavra. Visita cada um deles, Pai. Toma conta das nossas vidas, dirige as nossas vidas, Pai. Que sejamos filhos obedientes à Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra diz que quando atentarmos para a Tua orientação, seremos mais do que bem-aventurados. Quando atentarmos para a Tua palavra, inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e colocar em prática os Teus ensinamentos, seremos bem-aventurados. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz e tem confortado as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és refúgio verdadeiro. Tu tem cuidado desta nação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todas as famílias que estão tristes, que estão enlutadas, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos. 51.000 pessoas já morreram, Senhor. Tem misericórdia desta nação. Ajuda-nos a estarmos com os joelhos diante de Ti, pedindo as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas e sobre os nossos. Ó Deus, estende a Tua bênção de cura sobre a nossa nação e sobre o mundo, porque Tu és soberano e poderoso, Senhor. E no momento certo Tu irás aplacar essa peste. Tem misericórdia de nós e fica conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti, confiando nas Tuas providências, confiando na Tua palavra, Senhor, e estando diante de Ti, dizendo, tem compaixão de nós. Fica conosco, recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, como diz a Tua palavra, como cheiro suave, Senhor. E a nossa gratidão por tudo que Tu és em nossas vidas. Um Deus amoroso, poderoso, mas que olha para cada um de nós individualmente e cuida de nós individualmente. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Ó Deus, obrigada por tudo que Tu és. Fica conosco, recebe a nossa adoração. Em Teu nome nós Te oramos. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus através do Seu servo, que irá ministrar a Sua palavra e que ela possa encontrar corações sedentos, né, dessa palavra, e que possamos a cada dia estarmos confiando no Senhor,
sabendo que Ele tudo pode fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que é, quer e que há de vir. Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, para meditarmos no que o Senhor tem para falar às nossas vidas nesta noite. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Vamos mais uma vez repetir o texto. Respondeu-lhes Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, né? Que o Espírito do Senhor nos revele os propósitos da sua palavra para as nossas vidas nesta noite. E que o Espírito do Senhor, o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Vá na sua casa, visite o seu lar nesta noite, a sua vida, levando esperança, libertação, salvação, né? E que esta noite você possa compreender que o Senhor, através do seu Espírito, revele a palavra ao seu coração, para que haja transformação no seu lar, na sua vida, através desta palavra. E nós podemos compreender que tudo começou nesse encontro de Jesus com seus discípulos, nessa reunião. Tudo começou numa praia, numa manhã de sol. Jesus, nas suas caminhadas, ele vai passando, ele vai caminhando, ele vai anunciando o seu reino. Em cada lugar que ele passa, cada encontro que ele tem com as pessoas, ele vai gerando cura, ele vai abrindo os olhos a cegos, ele vai curando coxos, ele vai libertando pessoas que vivem oprimidas por espíritos malignos, gente desesperadas, em agonias, em dor. Na passagem de Jesus, eles vão encontrando a libertação. Jesus vai caminhando, né, e encontrando pessoas e curando e promovendo libertação. No transitar da vida, na sua caminhada, ele não tem templos para reunir com pessoas, ele não tem local, mas ele é a própria igreja viva, que vai levando a mensagem, que vai transformando e que vai curando as pessoas. E nessa caminhada, ele encontra esses homens, numa pescaria, esses homens pescadores, que convivem com o ambiente de pesca, e agora eles recebem um convite especial de Jesus. Eles recebem um convite para fazer uma pescaria extraordinária, algo muito mais excelente. Neste convite de Jesus, ele os chama para serem pescadores de vidas. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de almas, pescadores de vida. E com esses discípulos, Jesus vai capacitá-los, vai ensiná-los. 3 anos com esses homens. Praticamente os 7 dias da semana, as 24 horas, Jesus estava com seus discípulos, os orientando, os ensinando, onde não havia aula teórica, mas era na prática, era na experiência, era no dia a dia, onde Jesus encarnava na sua vida aquilo que ele falava. Ele vivia na prática o que falava, de tal forma que as pessoas que ouviam diziam: nunca jamais alguém falou com tamanha autoridade como este, porque as suas palavras
são coerentes com aquilo que ele vive, com aquilo que ele fala. A autoridade de Jesus não estava apenas na teoria, mas naquilo que era coerente com tudo que ele vivia, com tudo que ele praticava. Aí exercia a sua autoridade. E esse era o treinamento dos discípulos, a preparação, os 3 anos. E reunidos num capítulo que nós lemos, Jesus estava com seus discípulos, mais um dos seus treinamentos, né? E Jesus, como era de costume nessa região, o lavar os pés, que era uma cortesia, quando os viajantes vinham de uma caminhada, eram recebidos com uma bacia de água e um lavado os pés. No capítulo anterior, no capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém saudado, montado em um jumentinho, e ele é saudado por todos. As pessoas tiram suas capas, jogam no caminho em que Jesus vai passando e vão gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Pedro estava lá, admirado com aquele Messias, com aquele Senhor que era aclamado. E logo mais adiante, nesse capítulo 13, aquele Messias que foi aclamado pelos homens, que foi adorado, agora ele está tirando as suas vestes, colocando uma toalha sobre o seu corpo e colocando uma bacia e lavando os pés dos seus discípulos. Pedro não compreendeu aquele ato de Jesus, porque ele viu a sua aclamação, viu a sua autoridade, e agora ele estava inclinando para servir aqueles homens, estava ali inclinando para lavar os pés, e Pedro disse que não entendeu. E no versículo 13, versículo 7, Jesus diz: o que eu faço agora não sabes, mas compreenderás depois. O que eu faço agora não sabes, mas compreenderás depois. Nesse versículo que nós vamos meditar um pouco do que o Senhor tem para nós nesta noite. E quando nós olhamos os homens de Deus na Bíblia, as suas experiências profundas, nós vamos para Abraão. Abraão estava no seu lugar tranquilo, era um homem bem-sucedido financeiramente, tinha um equilíbrio nas suas finanças, era um homem realmente que tinha uma vasta, imensa criação de animais, estabelecido no seu lugar, e de repente ele é chamado por esse Deus: deixa a tua terra, deixa os teus parentes e sai, e vai para uma terra, né, que eu te mostrarei. Deus faz algumas promessas a Abraão, que faria dele o pai de uma grande nação, multiplicaria as suas riquezas, e baseado, né, na convicção daquilo que ele recebeu de Deus, nas suas promessas, Abraão sai para o desconhecido, sai da sua estabilidade de vida para o invisível, e ele vai. E nós percebemos na história de Abraão que sua vida começa a trilhar caminhos de dificuldades, de se desorganizar, lutas, temores, dificuldades para chegar na promessa. E Deus havia dito a ele que a sua geração nasceria né? Que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar, da praia. Mas a promessa não chega. E há uma inquietação no coração de Abraão, há uma dúvida em relação à promessa de Deus, e ele começa a agir. Ele começa a querer agir para a promessa se cumprir. Ele atravessa no caminho de Deus e gera um filho por meio da sua escrava. E assim foi a história de Abraão. Mas num determinado momento, já velho, já sem expectativa nenhuma, humanamente falando, da realidade da sua esposa, já não tem mais condições de ter filho, Deus vai e visita a Sara, e ela tem um filho. E ela gera um filho pelo milagre.
Abraão não tinha nem pedido um filho, mas Deus foi até o encontro dele, o chamou, o prometeu, e assim, depois de muito tempo, 25 anos após a promessa, Deus vem com um milagre. E já Isaac crescido, um jovenzinho, parecia tudo bem. Abraão diz: é muito bom servir a esse Deus, né? A vida estava maravilhosa para Abraão, quando de repente Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega o teu menino, vai ao monte, faz um altar e sacrifica o teu filho para mim. Momento difícil na vida de Abraão, momento de muita dor, o qual ele passa a noite inteira nos seus porquês da vida. Abraão ficou inquieto, Abraão ficou com o coração apertado. E nós vamos voltar para o texto, para o versículo que diz: o que eu faço hoje, Abraão, tu não sabes agora, mas compreenderás depois. E depois de passado por esta prova, nos relatos da Bíblia, Abraão é conhecido como o pai da fé. O que dizer de José, esse homem de Deus, que parecia que na sua história nada daria certo. Ele teve a dificuldade na sua família, que era o predileto do seu pai. Nós podemos perceber na história de José que ele é vendido para o Egito como escravo. Na história de José, ele vai trabalhar no palácio e ele é seduzido pela mulher do comandante. E ali ele resiste e é levado para o calabouço. Parecia que a sua história estava dando tudo errado. No calabouço, ele ajuda alguém a se livrar do castigo, mas é esquecido. E nas questões de José, lá no interior da sua alma, ele havia até, talvez ali, questionado: por quê tudo dá errado? Por que as condições da minha vida vai caminhando tão difícil? E a gente pode mais uma vez trazer a lembrança do versículo da palavra de Deus: o que eu faço agora, tu não sabes. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. E o próprio José, depois de passar por todo o vale de sofrimento, de desprezo, de solidão, de calabouço, de momentos de calúnia, de difamação, de tudo que ele passou, ele diz no Gênesis capítulo 50, versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o meu bem, para fazer o que se vê neste dia. E isto que o Senhor tem feito na sua palavra, na vida dos seus servos, que muitas vezes não compreendemos o porquê das dificuldades, das lutas que passamos, como o versículo diz: o que eu faço, o soberano Rei de toda a terra está fazendo, está agindo, e muitas vezes o que Ele está fazendo agora na minha vida, na tua vida, nós não compreendemos hoje, como foi na vida de Abraão, como foi na vida de José, mas sabemos o resultado dessa história. Na vida de Jó, trazendo as lembranças dos homens de Deus, Jó era um homem que tinha todas as qualidades que um homem bom pode ter. O próprio Deus declarou que ele era justo, bom e reto. O próprio Deus falou isso. Era um homem financeiramente bem-sucedido. Saúde inabalável, né? Filhos ao redor da mesa. Harmonia em família. Quando subitamente tudo começa a dar para trás. E a Bíblia até registra que esse homem chamado Jó, ele sacrificava a Deus toda semana. Sacrificava pelos seus filhos, sacrificava por si mesmo, para que Deus protegesse os seus filhos e perdoasse os pecados caso havia cometido. Era um homem que buscava Deus. E na compreensão do texto, ele ia fazendo coisas para Deus.
e para Deus e com Deus, mas uma avalanche veio sobre a sua vida. Um terremoto acontece na vida de Jó e ele começa a perder. Perde tudo que um ser humano pode perder. E por 16 vezes na história da sua vida ele pergunta: por que, Deus? Por quê? Não compreendia, não entendia toda aquela dor que ele vivia. 16 vezes ele questiona Deus por quê. Esta pergunta, que muitas vezes nós fazemos naquela hora, em que o ser humano questiona muitas vezes por que eu nasci. E Jó, na sua angústia, ele diz: maldita seja aquele dia em que alguém disse para mim, nasceu um homem. São situações em que nós vemos muitas pessoas declararem nos seus corações: Deus me leva, que eu não aguento mais tal sofrimento. É a hora em que não há explicações para determinadas coisas, hora que não há nada que satisfaça, nada que esclareça ou que resolva tal situação. É nesse instante, é nesse momento da nossa vida que nós temos que nos agarrar a esta palavra. Se é que cremos nesta palavra, o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas mais tarde vocês vão entender. É nessa hora que nós devemos nos apegar a esta palavra que vem de Deus. E ouvir Ele dizer: tenha calma, deixe eu trabalhar, eu sou soberano. Porque o caminhar de Deus é diferente do nosso caminhar. O caminhar de Deus é diferente do nosso passo. O passo de Deus vai muito mais além. O pensamento de Deus vai muito mais além do nosso. Ele é soberano, o Rei de toda a terra. O que nos interessa para que a nossa fé seja amadurecida, robustecida, não é o fato, ou a forma, a velocidade com que Ele realiza o milagre, mas o que amadurece a nossa fé, o que fortalece a nossa fé, é a forma, é a certeza de uma coisa: que Ele está conosco até o fim. Não importa se Ele vai fazer ou deixar de fazer, se Ele vai fazer hoje ou vai amanhã, o importa é ter a certeza da palavra. Ele vai conosco até o fim. Ele está presente na nossa jornada até o fim. E o que Ele faz agora a gente não compreende, mas amanhã nós vamos entender, nós vamos ver. Porque hoje, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, hoje nós vemos como que por espelhos. Nós vemos como que ainda não muito claro. Paulo, escrevendo no capítulo de Coríntios, ele diz no versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuradamente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós não conseguimos enxergar exatamente como é. Vemos como um enigma, um obscuro. Mas um dia veremos. Um dia será esclarecido todas as coisas diante de nós. O que Deus está fazendo, muitas vezes não compreendemos, mas Ele diz: vocês vão entender amanhã, vocês vão compreender mais tarde. Se apeguem a esta palavra, se apeguem ao Evangelho da verdade. Às vezes, como Abraão, queremos agir, porque achamos que Deus está demorando em cumprir suas promessas, que atrapalhamos a ação de Deus, porque queremos atravessar nas suas ações, queremos falar o que Deus não falou, queremos talvez trazer para a nossa mente conflituosa, em angústia, ou escutamos vozes que muitas vezes achamos que é de Deus, mas é apenas vozes que querem realizar o nosso prazer, o nosso desejo, a nossa vontade. E muitas vezes os profetas que não são de Deus, falam em nome de Deus,
porque o coração do homem está aflito, está sem entender o porquê das suas dores, das suas angústias, e vem muitas vozes que não é de Deus. Profetas que se levantam em nome de Deus, falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Por isso, devemos estar convictos da palavra. Somos ovelhas de Jesus, fazemos parte do seu aprisco. Nós sabemos quem é o nosso Senhor, ouvimos a sua voz e reconhecemos, porque somos ovelhas suas. E nós seguimos os seus ensinamentos, nós obedecemos a sua palavra, porque sabemos quem é o nosso pastor, porque ouvimos a sua voz, compreendemos e procuramos obedecer. Mas muitos, nesses momentos de angústias, de necessidades, procuram profecias, procuram ouvir profetas que falam para o coração, para o seu ego, para os seus prazeres. E muitas vezes querem atravessar no caminho da vontade de Deus, porque não compreendem o que Deus está falando, o que Deus está querendo fazer na vida. Então nós percebemos que as experiências da vida, dos homens que passam pelo Evangelho, que enfrentam dores e dificuldades, sabemos que o poder da transformação, o poder do Evangelho, daqueles que permanecem e perseveram no caminho da palavra, eles são alcançados pelo poder de Deus, são alcançados pelo Evangelho que transforma, são alcançados pelas experiências de um Deus que está presente na vida desses que estão atravessando vales de morte e de angústias, são alcançados pelo Deus da experiência profunda que um dia estava na cruz, estava com os pregos em suas mãos, estava com uma coroa na sua cabeça, estava sendo humilhado pelos homens, e quando olhamos para aquela cruz a gente se questiona, como um Deus que se declara soberano, que se declara Senhor de todas as coisas, se diz que é Criador e sustenta e dirige a vida e o universo com a sua palavra, o que é que um Deus está fazendo na cruz morrendo? É um Deus que revela-se na Bíblia como poderoso, mas agora esse poderoso está na cruz. Como compreender, como entender um fato como este? Um Deus que sangra, um Deus que grita, por que me desamparaste? Mas o profeta diz, ele estava levando sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Como entender um soberano que se encarna como homem, está entre os homens, vive nos homens, o Emmanuel, o Deus que vem ao encontro de um homem pecador como eu e você. Homens que desprezam Deus, que ignoram a sua bondade e a sua misericórdia, e esse Deus, de uma forma tão amorosa, vem ao encontro desse homem pecador, para resgatá-lo e trazê-lo de volta, para reconstituir neste homem a sua imagem e semelhança. Como entender um amor tão profundo como este? O próprio apóstolo diz, não dá para entender a largura, a dimensão, a altura do amor de Deus sobre os homens pecadores como nós. Homens que são cada vez mais desumanos, que matam, que odeiam, que blasfemam contra esse Deus, que desprezam seus semelhantes, homens que não conseguem entender o amor de Deus, mas esse Deus que é Criador, que no João, no Evangelho, os judeus questionavam que Deus, Jesus Cristo, não podia ser filho de Deus, ser filho de Abraão. Aí Jesus disse, se eu quiser, eu tenho um poder para transformar estas pedras em filhos de Abraão, em filhos de Deus. Eu tenho um poder, quando ele estava lá no jardim, os soldados vêm prendê-lo, Pedro pega a espada para matar o soldado e dissipa a sua orelha. Pedro, tu não estás entendendo, agora mais uma vez. Porque se eu quisesse, eu invocaria ao Pai,
e ele mandaria milhares de anjos e acabaria com tudo isso aqui. Tu não estás entendendo, Pedro, mas um dia tu vai entender. E esse Cristo, que tem autoridade sobre os espíritos malignos, que tem autoridade sobre a morte, que tem autoridade sobre as enfermidades, ele se deixou morrer, ele se deixou, ele se entregou, ele foi para a cruz para salvar um pecador como eu e você. Como entender um amor tão grande como esse? Como compreender um olhar de misericórdia de um Deus para uma humanidade que caminha para a morte? E Jesus vem e diz: eu vim para que vocês tenham vida. Entender um Deus que nos ama tão grandiosamente, que Ele olha para uma humanidade aflita, angustiada, abatida, e Ele convida essas pessoas: venham a mim vocês cansados, venham a mim vocês oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é Deus que fez tudo formoso ao seu tempo. Esse é Deus que vai agindo, que vai fazendo, que vai operando neste mundo. E tudo que Ele faz, a Bíblia diz que é bom e que é perfeito. Talvez a gente não compreenda porque o mal está no mundo, porque as enfermidades, porque as dores, porque a injustiça, porque o mal parece que está prevalecendo. Mas diante da soberania desse Deus, Ele está agindo o tempo todo. E no final a gente vai entender tudo isso. Talvez a gente fique meio confuso. As pessoas começam a questionar o amor e a misericórdia e a bondade desse Deus. Começam a duvidar que Ele é bom. Não compreendem. Mas a Bíblia nos relata, quieta, Pedro. Tu não entendes porque eu estou lavando os teus pés hoje. Te aquieta, Pedro. Deixa o Senhor ir trabalhando. Deixa Ele ir agindo. Não procure entender todas as coisas, mas creia somente na palavra de Deus. Creia somente naquilo que Ele está transmitindo através da sua vida, das suas experiências, do seu poder, da palavra que nos foi revelada. Pois se você crer, você verá a glória de Deus. E duas certezas nós precisamos ter na vida. Porque diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz assim, que aquele que começou a boa obra, Ele há de concluí-la em nossas vidas. Filipenses, capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim, vamos ver aqui, 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra na tua vida. Como começou a boa obra na vida daqueles pescadores que foi convocado para ser agora pescadores de vida. Ele começou uma grande obra de transformação na tua vida. Talvez vai experimentar algumas dores. Talvez você vá passar por algumas dificuldades. Talvez neste mundo de lutas e decepções e desilusões, de traições, nós vamos ter que nos sujeitar a estas coisas. Não, às vezes, não compreender. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou bom, eu faço tudo para o reino de Deus, eu procuro ofertar na casa de Deus, frequentar os cultos na casa de Deus. Por que me sobreveio isso? Foi assim na vida de Jó. E no final ele entendeu. No final ele entendeu que ele não é nada, que ele é tão pequeno. Quando Deus se revela para ele como Criador, como que formou, que sustenta, que ordena esse universo com seu poder, entendeu da sua insignificância e declarou, eu te conheci apenas de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. A boa obra que começou na vida de Jó, Deus concluiu na sua experiência profunda que ele teve com Deus. A boa obra que ele começou na vida de José,
nas suas experiências, no seu crescimento, no seu amadurecimento, ele concluiu na vida de José, quando ele disse: o mal que intentaram para mim, Deus converteu em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos compreender essa verdade, que Ele começou uma boa obra na minha vida, e Ele vai me ensinar a amadurecer a minha fé e o meu conhecimento de Deus. Nós precisamos também de entender que Deus não para de cuidar da gente. O tempo todo Ele está guardando, o tempo todo Ele está dirigindo, o tempo todo. A Bíblia diz que Ele nem pisca os olhos, o guarda de Israel, que os seus ouvidos não estão tapados para ouvir a tua oração, nem a sua mão está encolhida para te abençoar. Ele está agindo o tempo todo ao favor daqueles que o amam. Em uma antiga história da palavra dos relatos, uma história de um autor que se chama Pegadas na Areia, né? Eu acho que todos já ouviram essa história. Um homem com seu amigo, com Jesus, ia caminhando. E na sua caminhada, 4 pegadas iam seguindo naquela jornada. Muito alegre, a companhia de Jesus na sua vida, as bênçãos, a alegria, né? Mas de repente, num momento de dor surgiu, um momento de agonia, de desespero. E aquele homem caminhando, agora ele só enxergava 2 pegadas. E ele foi questionar o porquê. Por que Deus? No momento que eu mais precisei da tua companhia, do momento que eu precisei mais do teu abraço, no momento de maior angústia, tu não estavas lá. Ele não compreendeu a promessa da palavra de Deus. E a resposta de Jesus para aquele homem, no autor desse livro, diz: eu estava o tempo todo lá. E nesse momento em que você viu 2 pegadas, eram as minhas. Porque nesse momento eu te carreguei nos meus braços. Nós não compreendemos muitas vezes, mas a promessa da palavra diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Um dia tudo isso ficará claro. Um dia tudo isso dará um sentido à nossa vida. Um dia nós compreenderemos tudo isso. Então pare de chorar. Cesse as suas guerras interiores da sua alma, dos seus temores, das suas dúvidas. Enxugue suas lágrimas, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é o Senhor soberano. E um dia, nessa sua soberania, que nos criou, que nos formou, que sustenta e que dirige todas as suas coisas, esse mesmo Deus, nos momentos das maiores angústias, Ele vai estar presente, Ele vai estar conosco, assim como esteve com Jesus lá na cruz. Muitos questionam que Deus parece que me abandonou no momento que eu mais precisava, mas Ele vai estar lá. E num dia final, nós veremos tudo claramente, como tudo será realmente revelado naquele grande dia do Senhor. Nós não temos que compreender todas as coisas, nós precisamos crer na promessa, na palavra, nesse evangelho que foi revelado, o Messias, o Salvador da humanidade, o Salvador de todo aquele que o busca. E hoje que você está aí ouvindo essa palavra, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, se volte para o Senhor, porque Ele quer fazer de você um pescador de alma, um pescador de vidas. Ele quer andar com você 24 horas, 7 dias por semana. Ele quer fazer de você um discípulo, assim como fez na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de João, na vida dos seus seguidores. Amadureceu sua fé, colocou nele estruturas emocionais para enfrentar desafios tremendos, para anunciar o reino de Deus a toda a criatura. Então nós hoje não compreendemos tudo, mas um dia esses céus vão se abrir, como a Bíblia nos promete. Um dia
o Filho do Homem, Jesus Cristo, como Ele anunciou na sua palavra, Ele voltará, cheio de glória, rodeado de anjos. Todo olho verá nesse grande dia, toda a terra se encherá da sua glória, do conhecimento da sua palavra. Todos verão a promessa se cumprir, nós vamos se revelar claramente naquele grande dia. As angústias, as incertezas, os temores, todos cairão por terra. E nós veremos agora o novo céu e a nova terra vinda do Senhor. Essa é a promessa da palavra, está escrito e assim nós cremos. Então os desafios, as lutas, os questionamentos, os porquês que nós fazemos aqui, Jesus nos traz essa palavra nesta noite. Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu compreenderás. Receba essa palavra no seu coração nesta noite. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Permita que Ele, como na vida de Abraão, como na vida de José, como na vida de Jó, Ele quer fazer na tua vida. A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. E que Deus te abençoe. Que Deus enche o seu coração de esperança. Que você tenha essa palavra, a palavra que é vida, a palavra que é luz para os caminhos dos homens, a palavra que nos guia a toda a verdade. E nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos ilumina, que nos revela essa palavra. Nós temos a presença do Deus vivo em nós através do seu Espírito Santo. Viva a vida viva de Deus. Que as nossas palavras se convertam em atitudes de verdade. Que o nosso testemunho tenha a autoridade do testemunho que teve Jesus. Que as pessoas ficavam impressionadas com a autoridade das suas palavras, porque as suas palavras se transformavam em vida, em atitude. Que nós possamos manifestar, na sociedade em que nós vivemos, que há um Deus que salva, que há um Deus que cura, que há um Deus que tem poder para transformar o homem mais perverso, mais pecador, em um filho amado de Deus. E nós somos esses homens que fomos chamados como Pedro. Venham para mim e eu vou mostrar, vou revelar coisas muito mais extraordinárias a vocês. Eu vou fazer de vocês pescadores de vidas. Somos nós, como igreja de Cristo, instrumentos de Deus para sermos pescadores de almas, trazer vidas para o reino, para que eles compreendam a verdade do Evangelho, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo perdoa os pecados, e só Ele foi o único que levou sobre si os nossos pecados, só Ele que se tornou digno de dizer que não há salvação em nenhum outro, nem acima do céu, nem embaixo da terra, só Jesus Cristo salva. Então a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor, porque a gente não compreendemos tudo, mas precisamos confiar na palavra, precisamos acreditar naquilo que Jesus ensinou, precisamos viver aquilo que Ele ministrou na sua vida como modelo, e vivendo a palavra, obedecendo a palavra, seguindo os caminhos e a orientação da palavra, a gente vai caminhar, mesmo muitas vezes sem compreender, mas a gente tem fé, a gente tem convicção que no final de tudo isso, a gente escuta a palavra do apóstolo Paulo dizendo, no final de tudo isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a morte, nem um presente, nem um futuro, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque na tua caminhada, tu nos encontraste. Na tua caminhada, Senhor, tu curaste as nossas angústias, ó Pai. Tu nos libertaste dos nossos temores.
Tu viesse ao nosso encontro, Senhor, tirasse-nos das trevas e nos trouxesse para o Teu reino. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por tão grande amor e misericórdia, Senhor. Estávamos lá, Senhor, no lamaçal de pecado, Senhor. Estávamos naufragando nas angústias, Senhor, na solidão, nos temores, mas Tu estendeste a Tua mão de misericórdia. Um Deus tão soberano, tão grandioso, foi ao nosso encontro, foi nos buscar no vale da angústia, Senhor, e nos tirou desse charco, colocou os pés sobre a rocha, mudou o nosso cântico em um hino de louvor, um hino de gratidão. Obrigado, Jesus, por esse encontro, por esta palavra, porque Tu alcançaste, a Tua misericórdia nos alcançou, Jesus. Nos convocaste agora, Senhor, para vermos o extraordinário, Senhor, para pescarmos vidas para o Teu reino, Senhor. Ó Pai, essa é a nossa missão, Senhor. E nós cada dia somos treinados, somos Teus discípulos, Senhor. Tua palavra vem ao nosso encontro. Mas de repente, Senhor, nas pessoas que estão passando pelo vale da dor, do sofrimento, da incerteza, Senhor, que eles escutem essa palavra, o que eu faço agora. Tu não entendes, mas amanhã Tu vais compreender. Receba essa palavra nesta noite. Tudo um dia vai ficar claro diante dos nossos olhos. A promessa vai se cumprir. E todo um dia vai ser desvendado, vai ser tão claro diante dos nossos olhos. Como foi na vida de Abraão, na vida de Jó. E vai ser assim na minha e na tua vida. E cada luta que você atravessa, cada dificuldade, amanhã você vai olhar para trás e dizer: tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é correto, é bom e agradável. Muito obrigado, Jesus. Vai ao encontro dessas pessoas que estão sofrendo, Pai. Vai ao encontro desses que estão em angústia. Envia agora Teu Espírito Consolador para cada lar, Senhor. Vai ministrando nessas famílias, Senhor, a libertação, Pai, o consolo. Vai ministrando, ó Espírito Santo, nesses lares. Vai convertendo os corações agora, Senhor. Porque eles precisam, Senhor, Te ouvir a Tua palavra. Precisam se dobrar, se arrepender dos seus caminhos, Senhor. Se converter dos seus pecados, Senhor. E buscar o Senhor enquanto se pode achar, ó Pai. Tem misericórdia, Jesus, desta nação. Tem misericórdia de nós. É o que nós te clamamos agora e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? E tenha misericórdia de ti. Vamos concluir este culto nesta noite com uma canção. E que você receba a palavra no seu coração. Viva a palavra e pregue a palavra. Porque você que recebeu esse evangelho, você foi chamado por Jesus para ser um pescador de vidas. Que Ele nos abençoe. Deixa o Salvador te ajudar. Vamos louvar a Deus com o hino 262 do HCC. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor
te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas de segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Que todos tenham uma noite abençoada por Deus e que tão somente a palavra do Senhor possa ter entrado no nosso coração e a gente possa compreendê-la. Uma noite de bênção, uma semana abençoada nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos ajudar e nos guiar durante toda essa semana.